objetivo central do artigo é quantificar o volume global de água subterrânea jovem, que seriam águas com até 100 anos de idade, e moderna, que seriam águas com até 50 anos de idade, e a distribuição desse volume no globo terrestre. Além disso, ele também busca promover uma atualização da estimativa do volume global de água subterrânea existente nos aquíferos que possuem até 2 km de profundidade na crosta terrestre. Bom, pensando assim, a importância desse estudo está na questão de que as águas subterrâneas jovens elas são um recurso mais renovável quando a gente compara com as águas mais fósseis. Elas também estão presentes em profundidades mais rasas e são por isso mais vulneráveis à contaminação antrópica, além de possuírem uma maior interação com o ciclo hidrológico e são mais afetadas pelas mudanças climáticas. Bom, o volume total de água subterrânea com até 2 km de profundidade calculado pelos autores é de 22,6 milhões de quilômetros cúbicos. A grande parte dessa água, tanto mais antiga quanto a porção mais jovem, se encontra salobra, salina ou com uma baixa qualidade. Esse volume foi calculado pelos autores a partir da relação entre a porosidade e a profundidade para diferentes tipos de rochas e sedimentos, conforme a gente pode observar nessa figura 1. Uma das questões trazidas pelos autores é inclusive a questão de que a porosidade ela vai diminuir para as diferentes rochas com o aumento da profundidade do aquífero. Então, todos esses dados de porosidade e permeabilidade para as rochas carbonáticas, siliciclásticas, vulcânicas e cristalinas foram usadas para calcular esse volume total de 22,6 milhões de quilômetros cúbicos. Partindo aí para o cálculo do armazenamento de água subterrânea moderna, foram utilizados 3.769 medidas de tritium, realizadas em águas subterrâneas de 55 países diferentes para diferentes tipos de aquífero. A água subterrânea moderna, segundo os autores, ela vai ocorrer então principalmente nas profundidades de algumas centenas de metros, com um volume que decresce com a profundidade. A parte disso, os autores observaram misturas de águas mais antigas e mais jovens em qualquer uma dessas profundidades. Os dados de tritium, eles são calculados baseando-se na questão de que o isótopo radioativo de hidrogênio ele tem uma concentração de precipitação de aproximadamente 50 anos atrás, devido a testes termonucleares. E é essa relação, então, desse isótopo de hidrogênio, né, que é o tritium, que foi utilizada para ir calcular para calcular esse volume de águas subterrâneas mais jovens aí de até 50 anos. Acima aí de 1.000 metros, né? Principalmente aqui a gente tem um volume maior, então até antes dos 500 metros de profundidade, mas que a gente tem uma mistura de águas entre 50, 75, 90 anos aí, em toda a profundidade até chegar em 2 quilômetros, né? E que realmente a partir de 1,5 km a gente tem uma diminuição brusca de água tendo aí então uma água mais antiga, né? Não tão jovem. Então as águas mais jovens estão ocorrendo principalmente nas primeiras centenas de metros. Eles conseguiram calcular então um volume também para esses modelos, né? A partir dos dados de tritium e da modelagem, eles selecionaram 30 aquíferos que tinham uma maior quantidade, né, dos dados de tritium para realizar a comparação e para ver se existia uma correlação e uma diferença muito grande entre os resultados obtidos para tritium e os resultados obtidos para a modelagem. Essa comparação mostrou que ambos os resultados se mostraram razoáveis e que os resultados da modelagem, baseando-se nos níveis de água, se mostraram inclusive conservadores. Então, a partir dos resultados obtidos tanto para tritium quanto para modelagem e simulação numérica, ambos os métodos se mostraram capazes de estimar aí os volumes de água subterrânea moderna em escala global. Porém, as simulações, elas podem realizar, né, mostraram que podem realizar essa estimativa para diferentes idades de água, diferente do tritium, que pode realizar isso apenas para
essa questão de as águas mais jovens, né? Então, essas simulações podem ser, quando a gente trata de modelos, os autores trouxeram que essas estimativas podem ser realizadas para diferentes idades e também para diferentes distribuições espaciais. Bom, como resultado, o volume global de água subterrânea jovem calculada com as análises de trítio foi de 1,3 milhões de quilômetros cúbicos, indicando então que 5,6% da água subterrânea moderna, que foi do volume total indicando então que 5,6% da água subterrânea total é moderna, né? E esse valor ainda se mostrou um tanto quanto superestimado, porque ele não leva em consideração os diferentes tipos de rochas, as diferentes condições hidrogeológicas que a gente vai ter nos aquíferos. Para os dados de modelagem, os autores eles utilizaram 3 abordagens distintas. Uma abordagem que pegou os dados geomatemáticos da modelagem e removeu então aí os níveis estáticos, onde as recargas não eram razoáveis. Uma segunda abordagem em que eles usaram tanto os níveis estáticos quanto a recarga, e a permeabilidade e a porosidade não se mostraram muito razoáveis. E uma terceira em que eles parearam então a recarga e a porosidade e tiveram um resultado não muito bom para os níveis estáticos e para a permeabilidade. Dessas 3 abordagens em que eles utilizaram, a gente tem então que a água subterrânea jovem seria aproximadamente 1,5 a 3,2% do volume total de água subterrânea global. E quando a gente compara essas porcentagens obtidas pela modelagem com a porcentagem obtida pelo trítio, a gente vê que o trítio realmente ele superestimou o que a modelagem ele foi um pouco mais conservadora e sobreestimou, né, com relação ao volume total. Pensando na questão, quando a gente, né, os autores trazem que essa água moderna, então, esse volume, né, de armazenamento de água moderna, apesar dele ser uma porcentagem baixa da quantidade de água subterrânea que a gente tem disponível, ainda assim esse volume é um dos maiores, é o maior componente do ciclo de água. Ele é 3 vezes maior que o volume de águas superficiais que a gente tem. Então, se a gente pega isso e ainda pensa que o volume de água subterrânea total é ainda muito maior, a gente vê então que esse armazenamento é bastante importante no ciclo hidrológico, né? E os autores trazem ainda que essa água subterrânea jovem calculada, ela está presente apenas até 2 km de profundidade na crosta. Então, ela está realmente mais propensa à contaminação. Isso mostra um recurso finito, limitado, com uma distribuição heterogênea no globo terrestre. Então, como uma das conclusões dos autores, né, fica aí essa grande importância da água subterrânea mais jovem. Ela além dela afetar, né, além dela se mostrar finita e limitada, ela também vai afetar aí as nossas relações de alimento, os ecossistemas e até mesmo a questão da água potável disponível para que a gente pode beber. Então, esse conhecimento quanto à distribuição das águas subterrâneas mais jovens e o seu armazenamento, ele pode então ser usado exatamente para delinear aí essa questão de vulnerabilidade e contaminação da água subterrânea e mostrar assim que essa recarga recente de água subterrânea também está mais vulnerável à contaminação. Então ela também deve ser delineada e estimada, né, para poder assim um melhor gerenciamento desse recurso que a gente tem. Essa foi o meu entendimento de uma forma geral e sobre o artigo, e muito obrigada pela atenção de vocês.